Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Gueto Hub por ceder esse espaço pra gente. É um lugar com uma proposta muito interessante e hoje eu tô aqui com o Edson Juan pra gente falar um pouco sobre literatura LGBT e sobre literatura no geral. Eu queria agradecer ao Wellington por estar aqui comigo Eu que agradeço. e eu queria saber se você já conhecia o espaço. Já eu vim aqui no espaço, eu acho que umas 2 semanas depois da inauguração. E eu vim conhecer o espaço, já conheci o Jean, já éramos amigos de rede social. E então eu vi as fotos e disse, eu quero conhecer esse lugar. E aí eu vim trazer o livro, né, o Abraço de Liberdade, para ficar aí disponível na biblioteca e outros livros também, o Infinito Quase e mais algumas doações. Eu gostaria primeiramente de saber como foi que você começou a escrever. É, olha, eu comecei a escrever, eu digo que eu comecei a escrever desde quando comecei a ler, mas ler no sentido de ler livros, né? Então eu comecei a pegar livros grandes como Harry Potter, por exemplo, aos meus 12 anos. Então, no momento em que eu peguei os livros e comecei a ler, eu também já comecei a fabular e a produzir. Nada muito importante, né? Nada, textos que eu já nem tenho mais, mas a coisa ficou séria mesmo aos 18 anos, que foi quando eu comecei a usar a literatura como uma forma de me expressar, de colocar para fora aquilo que pesava, aquilo que me incomodava, que tinha que ser dito para que houvesse um alívio da mente, do peito e tudo mais. Realmente. Muito importante a literatura nesse aspecto psicológico da gente, às vezes. Sim. E nessa questão de expressão, os seus livros abordam a temática LGBT. Como é trabalhar com essa temática para você? Essa temática para mim, ela é relativamente nova nos livros, né? Eu publiquei o primeiro livro em 2015, que foi o Relações da Alma, um livro de 13 contos. Naquela época eu já escrevia histórias LGBTs, mas eu não publicava. Eu não coloquei no livro. Eu tenho um conto só, na verdade, mas é algo assim bem implícito. É algo para você pescar assim no ar que eles são um casal LGBT. Mas em 13 contos apenas um era LGBT. Em 2016 eu escrevi um romance LGBT que é o Infinito Quase. E o Infinito Quase ele foi publicado ano passado. Porque eu escrevi, mas eu não tinha coragem, eu tinha receio. Eu não conhecia escritores LGBTs paraenses. Eu não tinha um modelo, digamos assim. E eu também não queria ser o primeiro. Eu tinha muito receio. Eu disse, não quero ser o primeiro. Mas um amigo muito próximo meu, o Breno Torres, ele publicou As Horas Selvagens e ele me incentivou a publicar. Então eu desengavetei o Infinito Quase trouxe ele à vida. Então foi o primeiro livro de fato LGBT e o Abraço de Liberdade o segundo. Em relação a esses autores, quais autores LGBT daqui do Pará você se inspira, assim, você acha importante citar? Olha, assim, os que eu tenho mais proximidade, né? Eu não gosto muito de listar porque eu tenho um pouco de receio de esquecer alguém e ficar fedido comigo. Mas assim, os mais próximos de mim é o Breno e o Marcos Samuel Costa. O Marcos ele é um autor marajoara, ele não é de Belém, ele é do Marajó. E ele também produz literatura LGBT, foi premiado agora no concurso da Alcide Jurandir, com o livro LGBT, o Cheiro dos Homens. E o Breno, que é um amigo muito próximo, que trouxe à vida as Horas Selvagens e que troca muitas ideias comigo quanto a essa questão de publicar, né? De ser LGBT e publicar. É. Porque eu acho que publicar é um ato de resistência. Sim, No sentido, não só no sentido militante da coisa, mas no sentido é muito difícil, não é fácil, né? É muito complicado. A gente publica, a gente traz à vida as histórias, mas a gente sabe que não acaba ali na publicação. Publicar é ok, mas aí para onde vai? Para onde vão os livros? sim. Vão ficar na caixa lá debaixo da mesa? Não. É uma questão, a gente ainda tem muito preconceito no nosso estado, no nosso país. E com relação à homofobia, ao preconceito, você teve algum problema com relação ao seu livro? Aconteceu alguma coisa?
Assim, é, não uma questão, eu acho que não foi uma questão de homofobia, mas eu passei pelo Aurin, né? Fui arrancado do armário por causa dos livros. Os meus amigos já sabiam há muito tempo, mas eu ainda tinha uma questão complicada em casa. Não era tão fácil para mim falar sobre isso com os meus pais, porque são pessoas que têm outra mentalidade. Eu tinha essa diferença, esse embate. Então eu não falava sobre isso com eles. Então eu basicamente era dentro do armário em casa. Meus pais são evangélicos e tudo mais. E com a promoção do Infinito Quase, nós começamos a fazer alguns vídeos para publicar no Instagram, no Facebook, para anunciar o livro, para fazer ele ser vendido. E uma das amigas da minha mãe da igreja viu o vídeo. E aí ela comentou com uma outra amiga da minha mãe também da igreja. Elas comentaram numa carona assim, uma deu pra outra. Só que elas comentaram de uma maneira muito maldosa. E uma delas veio e contou pra minha mãe. E disse, a gente viu o vídeo, não sei o que. Na verdade ela falou, fulana viu o vídeo, agora falou mal do teu filho por aí, tá dizendo pra toda a igreja que tu tens um filho gay, porque ela quer, enfim, te difamar e tudo mais. Na verdade as duas estavam envolvidas nisso. E aí eu não tive outra escapatória, né? Porque tava lá. Aí começa os questionamentos, né? Qual é o conteúdo do livro? O que é que tem no livro? O que é que tu fala demais? Eu quero ver o vídeo. E aí eu tive que falar, né? Então, era um momento assim que eu considero. Eu acho que pra nós LGBTs é um momento muito especial, né? Esse momento que a gente pensa sobre como sair do armário, principalmente pra família. E eu basicamente fui arrancado, né? Tive que falar. Então era um momento que eu já me preparava há muito tempo para como eu vou falar, como eu vou abordar. E eu considero uma violência porque me foi tirado esse direito. Eu não tive direito de escolher quando seria a hora, né? Eu tive que falar porque a confusão já estava armada. Então, né, apesar de tudo, eu tive que abrir a boca mesmo e falar. É uma situação muito complicada, ainda mais com relação ao preconceito, que é muito forte. Uhum. E a gente nunca sabe como é que a nossa família vai reagir com a gente. Sim. O que vai acontecer, se a gente vai perder contato, se a gente vai querer captar. Eu tinha muito receio sobre isso. Inclusive, era um dos medos que eu tinha de publicar um livro e acontecesse exatamente o que aconteceu. Mas eu só decidi mesmo publicar porque eu acho que eu atingi um momento da vida em que eu tenho lugar para ficar. Eu tenho outra casa, eu tenho um apartamento em outra cidade, porque eu trabalho em outra cidade, então vão me colocar para fora? Ok, mas eu tenho um apartamento, eu tenho pra onde, eu não vou ficar na rua. Vou pra minha outra casa na outra cidade, sem problema nenhum. Eu tenho como bancar, como sustentar. Mas por causa disso, por causa dessas circunstâncias. Mas eu acho que se fosse, por exemplo, numa situação de eu não tenho dinheiro, eu não tenho pra onde ir, eu tinha negado até a morte, tava negando até hoje. Porque era um medo, eu tinha muito medo disso. Eu fui ameaçado várias vezes de ser colocado pra fora de casa, então eu tinha um medo de que isso acontecesse. Uhum. E ainda é uma questão que a maioria das pessoas nem tem como fazer isso, né? Então ainda são presas por mais tempo. Sim, exatamente. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir, não tem. Então é mais difícil. Eu tive até uma discussão uma vez com um amigo porque ele achava que nós criávamos os fantasmas, né? A gente criava isso na nossa cabeça. O LGBT, ele é LGBT, mas na cabeça dele o LGBT que dificultava o processo. Né? Gente, são coisas que a gente inventa, né? Os pais não vão colocar pra fora. Eu falei pra ele que não é bem assim, né? A gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala. Então eu não posso simplesmente dizer, olha, vai lá, te assume que é de boa. Não é, gente. A gente não sabe qual vai ser a reação. Realmente. Então, bem complicado. Assim, não é fácil. Aqueles que a gente acha que... por exemplo, os meus pais, que eu achava que iam me expulsar de casa, me colocar pra fora. Não. São tranquilos quanto a isso agora, né? No começo teve certa resistência, a gente conversou e ficou tranquilo, mas, por exemplo, eu já tive amigos que achavam que os pais super aceitariam, porque os pais eram super de boas, e quando ele se assumiu, colocou pra fora. Então é muito imprevisível, muito imprevisível. É uma questão assim que é até difícil pra eu entender, né?
pai chegar a fazer isso com o filho por uma Uhum. coisa que não é nossa culpa. Sim. Quem dera que fosse uma escolha, né? Não é. Realmente não é. Por isso também é tão importante os seus livros, você tá abordando essa temática. E assim, pra mim, quando eu comecei a escrever também, sempre tive muita dificuldade em me ver nos livros que eu lia. Ver alguém parecido comigo. E teve algum livro que você se inspirou, ou algum livro que você indicaria em relação à temática? Eu nunca li um livro LGBT que eu queria ler. Por exemplo, na literatura paraense, eu gosto muito de literatura paraense, eu sempre li bastante e não tinha referência, né? Não tinha quem falasse sobre histórias que trouxesse histórias LGBTs, personagens como eu, como você ou como outros. Não tinha. E não tinham os livros que eu queria ler, né? Eu quero ler um livro, sei lá, da, de uma pessoa, de um LGBT da Baixada da Pedreira. Não tem. Então, a pouca referência que eu tinha era um. A gente até falou numa live um dia desses. Foi um escritor que escreveu os Jogos Infantis, o Benedito Monteiro. E nos Jogos Infantis, que é um livro de contos, tem um conto onde ele traz uma figura do LGBT, né? Um menino gay, com um menino gay visivelmente afeminado e um valentão da escola. Então mostrava ali claramente no conto que o valentão queria abusar do outro, né? Por ele ser mais frágil, por ele ser mais aparentar ser mais frágil, aparentar ser mais delicado, o valentão queria abusar dele, né? Então é a única referência LGBT que eu tenho na literatura paraense mais antiga, né? Hoje em dia nós temos mais, nós temos outros escritores que já escrevem, já trazem outras perspectivas, escritores realmente LGBTs que trazem coisas diferentes. Inclusive a história do Abraço de Liberdade era uma história que eu sempre quis ler. Eu sempre quis ler a história uma pessoa de Belém, de um dos bairros mais conhecidos de Belém, que tem as suas experiências, que tem a sua vivência. Eu não encontrava. E aqui eu disse, eu vou escrever o livro que eu quero ler. E eu escrevi o Abraço de Liberdade. Eu queria agradecer, foi muito importante essa conversa. E falar sobre esse assunto, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Gueto Hub também. E obrigada. Eu que agradeço. E o livro Agradeço pelo espaço. que ele cedeu para a biblioteca. Sim, Muito bom. tá disponível na biblioteca, quem quiser acessar. Só vir aqui no Gueto Hub.